Quem tiver ouvidos, ouça. Quem não tiver, vai sentir comichão nos ouvidos. Nós vamos lá, eu peço para quem estiver assistindo, abra aí em 2 Samuel 7. E aí eu peço também, quem estiver aí assistindo, ó, dê um like, ativa o sininho, se inscreva aí no canal, para dar aquela força aí para esse vídeo alcançar mais e mais pessoas. E aí, em 2 Samuel 7, vamos ler desde o versículo, no capítulo 7, versículo 1. Eu não estou aqui ensinando a ninguém, tá? Nós estamos aprendendo junto. Porque eu só leio o que está, eu só repito o que está escrito. Não fui eu que escrevi isso, né? Então vamos lá. E sucedeu que, estando Davi, o rei, né, o rei Davi, em sua casa, e tendo o Senhor lhe dado descanso de todos os seus inimigos ao redor. Então vocês já vão compreender mais à frente aqui quando é Deus que fala e quando é Natan que fala pela própria boca dele. Aí vocês vão entender que Deus jamais pediu para ninguém fazer templo religioso nenhum. Pelo contrário, pediu para não fazer. No versículo 2, disse o rei ao profeta Natan, Davi estava em casa e Davi estava conversando com Natan. Natan ainda, mesmo que ele fosse um profeta, mas até então Natan estava conversando de homem para homem, não de profeta para homem. E vamos lá. Disse o rei ao profeta Natan, eis que eu moro em casa de cedro, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei, olha só, no versículo 3, e disse Natã ao rei, Natã está falando como homem. Davi queria fazer uma casa para que pudesse, né? Ele falando, vou repetir. No 2, disse o rei ao profeta Natã, eis que eu moro em casa de cedro, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. Quer dizer, Davi estava querendo ter um espaço digno para a arca da aliança. E aí disse Natã ao rei, vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Se o Senhor era com ele nas guerras e gostava que ele matasse e as mãos estivessem sujas de sangue, como é que Deus depois falou para Davi, não vou deixar você fazer porque as suas mãos são sujas de sangue? Não tem coerência, não tem coerência. E aqui Natã fala, como homem, fala, olha Davi, você quer fazer? Faça tudo que esteja no teu coração, porque o Senhor é contigo. Isso no versículo 3. Olha no versículo 4 agora, é o ponto-chave desse texto. O ponto-chave está no versículo 4. Olha isso aqui. Porém, olha no 4, hein? Regalei até o olho. Porém, sucedeu que naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo. Então, olha só, Natã tinha falado com Davi como homem. Sendo que depois, à noite, a palavra de Deus veio a Natã e pediu para Natã falar isso aqui para Davi. Ó. Olha só, Natã tinha falado uma coisa, e aí Deus viu que Natã tinha falado uma coisa que não era o que Deus queria, naquela mesma noite, quando começa o texto falando assim, porém, sucedeu. Por quê? Porque no versículo 3, Natã falou uma coisa, o porém, ele estabelece uma nova situação. É para dizer o quê? Natã falou isso, porém, Deus, né, falou outra coisa. Deus falou outra coisa. E olha o que Deus fala agora. Agora começa o que Deus fala. No 5, vai, quer dizer, vai Natã, e dize ao meu servo Davi, assim diz o Senhor. É uma pergunta, preste atenção. Edificar-me-ás, tu, uma casa para minha habitação? Tipo assim, Davi, você quer fazer uma casa para eu morar? Olha só, é uma pergunta, chega a ser irônica. No 6, porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel. Aí as pessoas falam assim, não, mas ele habitava no tabernáculo. Não, a Arca da Aliança é um outro entendimento que depois eu vou fazer um outro vídeo e vocês vão acompanhar no meu canal. É outro entendimento ali sobre a Arca da Aliança. Eu já até falei, acho que em alguns vídeos, mas não específico. Eu vou fazer um vídeo específico só falando da Arca da Aliança. O que significa os dois arcanjos que ficavam em cima da Arca da Aliança e os itens que ficavam dentro da Arca da Aliança, que aí sim se faziam valer a presença de Deus lá dentro. Tá? Se faziam valer a presença de Deus.
que depois Deus pediu para falar para as pessoas não trazerem nem mais a lembrança, a Arca da Aliança. Mas vamos lá, isso daí vai ser um vídeo especificamente sobre a Arca. E aí no 6, vamos lá. Porque em casa nenhuma andei desde o dia que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje. Mas andei em tenda e em tabernáculo. Por quê? Beleza, porque era onde estava a Arca da Aliança. Ele não pediu para ninguém fazer templo nenhum para ele. O tabernáculo, porque o tabernáculo eu quero fazer um vídeo só sobre isso, mas eu vou resumir aqui. Tabernáculo ele era uma tenda feita de pele de animal. A pele significa, é o simbolismo de um corpo humano. A Arca da Aliança simboliza o coração, que é onde habitavam os 3 elementos da arca. Quer dizer, os elementos da arca tem que estar dentro do nosso coração, que é a palavra do Pai, que é o pão, que é o maná é a palavra. Os mandamentos que estavam dentro da arca também é a palavra do Pai, e o cajado que florescia é a palavra do Pai também, que é como se fosse a semente, né, que germina e dá frutos. Então tudo é a palavra do Pai, que não habitava no tabernáculo em si. Ela andava no tabernáculo, por quê? Onde a Arca da Aliança ia, o tabernáculo ia atrás. Aquilo lá é uma sombra da realidade. Então o Criador fez tudo aquilo ali e Davi já tinha se perdido. Davi já tinha falado, poxa, o Criador pediu para fazer tabernáculo. Davi, era a vontade de Davi. Ele queria fazer um templo, queria fazer uma casa para botar a Arca da Aliança. Não estou dizendo que ele fez por maldade. Pelo contrário, ele até teve um pensamento de, não, eu quero guardá-la num lugar mais seguro. Vamos dizer assim. O homem, a religião é que vem e transforma isso com, Deus pediu para fazer um templo, Davi quis fazer um templo para adoração, para fazer culto evangélico, missa católica ou qualquer outro tipo de prática judaica, né? Nada disso é o que Davi aqui pensou em fazer, era só para ele guardar a Arca da Aliança. Só que o Criador ele já sabia que por intermédio de fazer um templo iria se tornar o que se tornou até hoje. Os homens utilizarem templos de alvenaria para dizer mentirosamente que é a casa de Deus, para poder levar pessoas para dentro, para arrancar dinheiro dos pobres coitados. Entendeu? Estão captando? Vamos lá. Então, no 7, vou repetir. E em todo... Não, no 6, ele falou que andou em tenda e em tabernáculo. No 7, e em todo lugar em que andei, com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra e alguma das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo, por que não me edificais uma casa de cedro? Quer dizer, mais uma vez o Criador, pela boca do profeta, que manda dizer para Davi, ele está repreendendo Davi. Davi, por acaso, até antes de você, eu pedi para alguém fazer alguma casa de cedro para a minha habitação? Eu nunca pedi para ninguém fazer isso. Por que isso está vindo no seu coração? Só que Natan tinha dito, faz tudo que anseia teu coração. O Criador não gostou e falou, Natan, nada disso. Esta noite, vai lá em Davi e diz que não é nada disso que você falou. Pede para Davi nem fazer isso. Mas vamos lá, já estou antecipando o texto. No 8, agora, pois... assim dirás ao meu servo Davi. Olha isso, continua dando recado a Natan. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tomei da malhada e de trás das ovelhas, para que fosses o soberano sobre o meu povo, sobre Israel. Olha isso, dizendo que trouxe Davi de lá para poder fazer com que ele fosse rei Israel. E fui contigo por onde quer que foste, e destruí os teus inimigos. Eu creio que ele protegeu Davi, né, para Davi não ser morto pelos inimigos, mas vamos lá. Vou repetir. E fui contigo por onde quer que foste, destruí os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como o nome dos grandes que há na terra. E prepararei, no 10, e prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja removido. Quer dizer, ele dizendo ali, né, que escolheu a terra santa, a terra prometida, para que o povo de Deus, né, o povo que era para estar reconhecendo Deus como o único, né, Deus soberano, na verdade já estava totalmente corrompido, inclusive até Davi já estava até perdido, ele não sabia se era o Criador, ou sabia se ele estava fazendo as práticas do mundo, ele estava totalmente perdido. Por quê? Porque ele era um humano, né? Ele era um humano, os humanos erram desde sempre.
Então Davi, aqui como um humano, errava demais. Então ele certas horas fazia coisas que justificassem ele ser um homem de Deus, certas coisas justificava mais ele como um homem sendo guiado pelo maligno, que é o que comanda esse mundo com as delícias do mundo, que é o que mesmo chegou lá no monte para o Messias e falou: tudo isso foi me dado, se você se prostrar perante a mim e me adorar, também lhe darei. Então as coisas que Davi conquistou, escravizando o povo de Israel, né, escravizando, tornando as pessoas de escravas, inclusive o próprio exército, os homens a qual Davi uniu para fazer o exército dele, eram 400 homens da pior qualidade, da pior estirpe de Israel. Como se fosse no mundo de hoje pegar todos os traficantes, bandidos no Brasil, pegar os 400 piores, os mais maldosos e trazer para fazer um exército para eles. É isso que era o exército de Davi. Então, por isso que eu falo, horas fazia papel de homem de Deus, ora ele totalmente fazia mais papel do maligno, e essa é uma delas. E vamos lá, terminando o 10. Para que habite no... Vamos lá, vou voltar, senão eu vou ler na metade do 10, vai acabar se perdendo. E prepararei o lugar para o meu povo, para Israel, e plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja removido, e nunca mais os filhos da perversidade os aflijam como dantes. Quer dizer, os homens de fora de Israel, né, que entravam em Israel, contaminavam lá com os pensamentos idólatras, pagãos, né? Vamos dizer, um período dos apóstolos gentios, né, da época, vamos dizer assim. No 11, e desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber. Olha aqui outra parte, é como se o ponto-chave lá foi aquele que eu falei agora, que era Deus falando para Natan lá. Agora, a chave sendo colocada no cadeado para abrir a mente de Davi. Olha aqui, vou repetir no 11. Por que ele insere a chave na fechadura da mente de Davi? E desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os seus inimigos. Também o Senhor te faz saber que te fará casa. O que ele quer dizer com isso? Ele está repreendendo Davi aqui antes. E agora ele fala: o Senhor te faz saber, Davi, que ele é que te fará casa. Não é você que fará casa para o Pai, não. Ele, o Senhor, é que fará você de casa. O quê? Templo e morada do Espírito do Pai. O Criador é que faria Davi de casa e não Davi que faria casa nenhuma. É bem claro o texto. É bem claro. Nós vemos claramente que o Criador nunca pediu para fazer casa nenhuma de alvenaria, até porque ele não habita em templos. Só que mesmo assim, Davi depois não entendeu nada disso daqui. Por isso que ele falou para Salomão: Salomão, o Senhor não deixou fazer o templo que minhas mãos são sujas de sangue. Mas nós estamos vendo aqui que o próprio Criador achou, vamos dizer assim, plausível ajudar Davi nas guerras. Então como é que ele estaria depois jogando julgo em Davi? Não, foi Davi depois falou, assim como Natan falou como homem, Davi também falou como homem para Salomão, porque ele não entendeu essa profecia de 2 Samuel 7, ele não entendeu. E ele falou: não sou eu que tenho que fazer, é você. Por que ele falou isso? Mais abaixo nós vamos entender a má interpretação da profecia por Salomão. Mas vamos lá, o porquê que eles não entenderam vai estar mais adiante aqui. Então nós entendemos aqui que não é Davi que faria casa nenhuma para o pai. Por quê? É só a gente entender, gente. Nós é que precisamos de Deus ou é Deus que precisa da gente? Aqui Davi botou como se Deus que precisasse de Davi. E aí Deus vai lá e fala: não, Davi, você que precisa de mim. Porque não é você que vai fazer casa nenhuma para mim, eu é que te farei casa. É por isso que a gente vê várias vezes na Bíblia, inclusive o apóstolo Paulo diz: não sabeis que vós sois o templo do Espírito Santo, que Deus habita em vós. E aí o Messias fala também, né? Eu derrubo esse templo feito por mãos humanas e reergo outro, não feito por mãos humanas em 3 dias. O que ele quer dizer? É o corpo do ser humano, quando recebe o Espírito do Pai, passa a ser casa do Pai. Então o Pai, né, por intermédio do Filho, nos fez casa. Tanto que ele fala aqui da profecia, né, mais na frente aqui, vamos ler o texto. Eu acabo antecipando porque é maravilhoso demais e a história é tão viva que ela vem na minha cabeça aqui maravilhosamente bem.
Então vamos lá. Então o Criador disse que faria a casa de Davi. No 11, não, no 12. Quando teus dias forem completos, quer dizer, quando você morrer e vieres a dormir com teus pais, olha aí, ó, quando o seu tempo, quando os seus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, quer dizer, os pais de Davi já eram mortos. Quando o período que se encerrasse aqui na terra de Davi fosse completo e ele viesse a morrer, quer dizer, viesse a deitar com os pais dele, é uma forma mais sutil de dizer quando ele morresse, então farei levantar depois de ti, olha isso, Salomão já era nascido, só que o Messias ele é da árvore genealógica de Davi, que veio da tribo de Judá. Então por isso que Davi não entendeu a profecia, por quê? Olha o que o profeta fala, e desde aquela época faltava discernimento, entendimento para eles, assim como falta hoje para o povo religioso, que não consegue interpretar um texto. E aqui Davi não conseguiu interpretar uma profecia, que é bem clara. Vou repetir pausadamente. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, quer dizer, quando você morrer, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência. Não é que era filho sanguíneo de Davi naquele momento, era uma profecia anunciando que da descendência, tanto que se tu ler Mateus 1, vai falando lá a árvore genealógica até chegar no Messias. Vem desde Davi, ele vem e aí chega no Messias. É a descendência, é a profecia se concretizando ali em Mateus 1. E aí fala, farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, a qual sairá das tuas entranhas, não que sairia de dentro de Davi, porque Salomão já tinha saído, né, de dentro de Davi, já tinha nascido, já era adulto já, a qual sairá das tuas entranhas, estabelecerei o seu reino. Olha aqui, hein? Dizendo que sairia das entranhas de Davi, e o Criador estabeleceria o reino desse que viria da genealogia de Davi. Olha só agora, hein? Agora a chave já começa a girar. Este quem? O filho que sairia das entranhas de Davi. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu confirmarei o trono do seu reino para sempre. Plum, a chave girou. Vamos lá, hein? Este edificará uma casa ao meu nome. O que o Messias falou? Eu derrubo esse templo feito por mãos humanas e reergo outro, não feito por mãos humanas. Templo e morada do Espírito Santo, a casa de oração. Nosso corpo é o templo e morada do Espírito Santo. Não é Salomão. Até porque, olha aqui, porque que não é Salomão. E, este edificará uma casa em meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Aí eu pergunto para vocês mesmos, dentro da consciência de vocês respondem. O reinado de Salomão dura até hoje? Ele é para sempre? Já responderam com vocês mesmos? Eu agora vou falar, claro que não. Quem ele está falando aqui é do Messias. O trono do Messias, ele é para sempre. O de Salomão já se acabou. Não existe reinado. Salomão já morreu há muitos e muitos anos atrás. O reinado dele depois foi para o filho dele, Roboão, e aí depois teve as tribos totalmente divididas por causa de um filho ruim. Salomão já era ruim, Roboão foi o pior ainda, e aí é por isso que acabou o reinado, não existe nem mais rei em Israel. Existe um rei universal, nosso Messias, né? Na verdade, o Criador é o Rei Supremo, né? E o Filho veio e está sentado à direita do Pai, mas o trono dele está lá para sempre. Ou tem trono de Salomão à direita do Criador? Não, quem está à direita é o Cordeiro. Cordeiro está à direita do Pai. Aqui é uma profecia do profeta Natan. Aqui repara que é o Criador falando pela boca de Natan, e não é Natan falando da boca dele, não. Aqui é o Criador mandando o Natan falar para Davi.
E aí o trono que é estabelecido para sempre é o trono do Messias. Davi não entendeu isso e pensou que era o quê? Ah, não, não é para mim, isso daí é do meu filho que saiu das minhas entranhas, é Salomão. Por quê? Porque Batseba, se vocês lerem o livro de Reis, vocês vão entender toda a história, Reis, Crônicas, qualquer dia eu vou estar trazendo aos poucos isso daqui para vocês. Então vocês veem o quê? Que aqui é uma profecia, tanto que é um profeta que está falando, mas é uma profecia muito futura, não é uma profecia para ali tempos depois, aqui no período de Davi, não. E aí ele não entendeu essa profecia. E aí vamos lá, no 13: eu lhe serei por pai. Olha o que o Criador fala: eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Ele está falando de Salomão? Olha só de quem que ele está falando. Quem é o filho unigênito do Criador? O Messias. Então o Criador está falando do Messias. Ele não está falando que Davi, eu serei pai de Salomão e ele será o meu filho. Não, é do filho unigênito que ele está falando. O único gerado pelo Criador. Por isso que se diz unigênito, único gerado pelo Criador eterno, soberano, altíssimo, maravilhoso, poderoso. É ele, é dele que está sendo dito aqui, e não de Salomão. Mas vamos lá: eu lhe serei por pai, repetindo, e ele me será por filho. E se vier a transgredir a lei, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filho dos homens. O que aconteceu com o Messias? Messias, antes de ser crucificado, o que aconteceu com ele? Ele foi castigado com vara de homens, ele foi condenado pelos homens. Por quê? Ele veio e aboliu a lei mosaica. A lei mosaica que foi implementada, ele veio, tanto que apóstolo Paulo, lá em Gálatas, ele fala: Cristo se fez maldição para acabar com a maldição da lei, porque maldito todo era aquele que era prego no madeiro. Então nós vemos que ele passou por cima da lei de Moisés, tanto que ele falava assim: ouviste o que foi dito aos teus antepassados, olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo, né? Se derem na sua face, vire a outra. Ouviste o que foi dito aos teus antepassados. Tudo isso fazia parte da lei de Moisés. Te bateu, bate também. Fizeram isso, apedreja, mata, e o Messias vem e quebra tudo isso. Só que o que acontece? Os homens, os escribas, fariseus, que não gostavam de ver o Messias impondo que estava errado, impondo ao povo que essa lei era errada e precisava ser acabada, os homens, por não gostar daquilo, os homens foram lá e fizeram o que com o Messias? Olha aqui o que está escrito: castigaram ele com vara de homens e com açoites de filhos dos homens. Olha isso. O Messias, foi exatamente o que aconteceu com o Messias. Por quê? Porque ele batia de frente com o sistema religioso. Por isso que o sistema religioso foi lá e matou ele, deu cargo da vida dele. Mal sabem eles que eles fizeram, na verdade, com que através daquilo ali nos trouxesse a salvação. Mas no momento ali, os sacerdotes achavam que estavam fazendo aquilo em nome de Deus, quando na verdade o próprio Messias já tinha avisado aos apóstolos e discípulos: quando vocês forem levar a sã doutrina dentro das sinagogas deles, eles vão expulsar-vos-ão das sinagogas deles. Quer dizer, quando vocês forem lá nas sinagogas tirar o povo daquilo, o que a religião faz? A religião leva as pessoas para dentro do sistema. Só que os apóstolos e discípulos entravam lá para tirar as pessoas daquilo e não colocar, e nem manter as pessoas ali. E aí o próprio Messias vai lá e fala que quando vocês forem levar sã doutrina nas sinagogas, eles expulsar-vos-ão das sinagogas deles e vos matarão achando que estão fazendo um favor a Deus. Então os sacerdotes mataram o Messias achando que estavam fazendo um favor a Deus, quando na verdade eles estavam fazendo o pior, que era matar o Filho do Homem, matar o Filho do Criador eterno. E aí você vê que por intermédio disso é que veio a nossa salvação maravilhosa. Precisou o Messias morrer pelo sistema religioso, a qual o Messias lutou o tempo todo contra, para libertar. A liberdade que o Messias veio trazer é libertar a pessoa do engano da religião, que a religião desde sempre enganou as pessoas.
e continua até hoje enganando, até mais, né? Porque hoje em dia o mundo são quase 8 bilhões de pessoas, naquela época existiam muito menos. Ouça a voz do anjo, Apocalipse 18, versículo 3 e 4. Ouça a voz do anjo que diz, que clama, sai dela, povo meu, para não seres participantes dos seus pecados. A ordem é sair, meus amados, não é entrar para dentro do sistema, é sair. Saiam desse sistema maldito, saiam, sistema maldito de Mamon, do príncipe desse mundo que é o maligno, que está dominando a mente desses líderes religiosos, ó, por causa de ganância, assim como está em Isaías 56, versículo 10 e 11, que fala, todos os pastores são cães gulosos, isso desde aquela época, todos, cada um vive para sua própria ganância, e aí o apóstolo Pedro vai lá e escreve uma carta, eu não lembro onde é que está, não sei se é 2 Pedro 3 ou 5, não lembro. Só vocês depois jogarem aí para vocês tentarem ver muita informação. Eu leio a Bíblia linearmente, eu não fico muito preso. Alguns capítulos e versículos ficam fincados na mente, outros não. Mas o apóstolo Pedro mesmo diz: surgiram muitos falsos profetas, né? Muitos falsos doutores, assim como surgirão falsos mestres. Ele fala do futuro e ele fala do passado e fala do futuro. Ele fala: surgiram falsos mestres, assim como surgirão falsos doutores, que por avareza farão voz, que as pessoas, de comércio. Eles fazem, meus amados, todos vocês, como me fizeram também, anos de comércio. Então saiam disso, saiam, isso é abominação, isso é iniquidade. Todas as práticas feitas dentro do sistema religioso são práticas de iniquidade. Acordem, saiam disso, que isso é pecado. Iniquidade e impiedade, os dois pecados que o Pai abomina. Mas vamos continuar, para não perder o fio da meada. No 15, mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Ali o Criador está dizendo o quê? Eu não tirei, mas a minha benignidade, quer dizer, o meu bem, o meu amor, não se apartará de quem? Do Messias. O Messias falou o quê? Pai, afasta-te de mim este cálice. Porque ele, no momento de desespero ali, porque ele estava ali carnalmente, ele via que ele já sentia na pele o quanto ele ia sofrer na crucificação dele. Então ele pediu para o Pai afastar aquilo dele. Ele citou o exemplo, ele citou o Messias lá na frente, e aí ele pegou o que já tinha acontecido com Davi e trouxe de exemplo. No 16, porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre, conforme a todas estas palavras e conforme a toda esta visão. Assim falou Natã a Davi. Mas falou Natã a Davi o quê? Porque o pai pediu, Natã, vá lá e fale a Davi. Seu trono será estabelecido para sempre pelo Messias, pelo verdadeiro, o que te fará casa, Davi. Quem fez casa não foi Davi para o Criador, e sim o Criador que fez casa para todos nós, que somos nós mesmos, na verdade, aqueles que são lavados e remidos com o sangue do Cordeiro e detêm o Espírito do Pai. Esses são a casa do Pai, esses são o povo escolhido, a qual ouviram a voz do Messias, a qual o Messias falou assim: ninguém conheceu o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho queira revelar. E o Filho me revelou, e eu ouvi a voz do meu pastor. Eu chego a me arrepiar, galera, ó, tô arrepiado. Eu chego a me arrepiar de tanta lindeza que é esse evangelho. E quando vem a clareza da escritura, a clareza da palavra do Pai pela boca do profeta, e não pela boca de Davi, pela boca do próprio Natã como um homem, não, pela boca do Criador. Isso é uma coisa maravilhosa que transforma a nossa vida e nos dá a salvação de entendimento. O Espírito do Pai, quando ele habita, ele te mostra a verdade. Por isso que está lá em 1 João 2,27, não necessiteis de que alguém vos ensine, pois a unção que está em vós, a unção que é do Espírito do Pai, a unção que está em vós já vos ensina todas as coisas que são verdadeiras e não é mentira, e que essa unção permaneça em
voz. Quer dizer, não se perca nesse caminho, meus amados, não se percam, continuem firme. Continue firme vivendo o evangelho, não é viver para dentro de uma religião, saiam disso, você só está sendo aprisionado. E aí nós vemos, ó, vamos lá, para finalizar, Isaías 66, versículo 1, a terra é o meu trono, perdão, o céu é o meu trono, perdão, o céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés, qual casa a vez de edificar em meu nome? Aí você vai lá, Jeremias, deixa eu abrir aqui, Jeremias 7, abram aí Jeremias 7, versículo 3 e 4, vou abrir aqui junto com vocês, ó, passando o caminhão aí, mas vamos lá. As pessoas dizem, né, que Deus pediu para fazer aquele templo dizendo que era a casa dele, certo? Saibam de uma coisa, pessoal, quando fala nas escrituras sobre casa do Senhor, é a cidade de Jerusalém. Já tem vídeo no meu canal aí eu mostrando. Salmos 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A religião encerra por aí, só que a continuação, o que fala ali? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os meus pés estão dentro das suas portas. Ó Jerusalém, Jerusalém, cidade edificada por Deus. Ali está falando da cidade e não do templo de alvenaria. Até porque naquele período ali que Davi estava vivo, salmodiando aquilo, não existia nem templo de alvenaria. O primeiro templo que foi Salomão que fez, foi após a morte de Davi. Então Davi jamais estaria falando que a casa do Senhor era o templo, porque nem existia. Davi estava salmodiando, falando que alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor, os meus pés estão dentro das suas portas, ó Jerusalém, a cidade edificada. Por que cidade edificada? Ali que o Criador escolheu para morar o povo dele. E quem é o povo dele? É a casa dele. Nós somos a casa dele, o povo. Que nem fala lá em Malaquias, fala assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ali ele está dizendo para que haja mantimento, para que haja comida para o meu povo. O povo do Pai é conhecido como a casa do Pai. É que nem eu virar para um de vocês aí que estejam me vendo e ouvindo, e eu falar assim, ó, que todos vocês fiquem com a paz, todos vocês e a sua casa. Quando eu falo a sua casa, é sua família. Então, casa do Pai sempre foram pessoas. Então, quando nós viemos lá em Salmo 122, que ali está se falando da cidade de Jerusalém, e aí nós vamos lá em Jeremias, deixa eu abrir aqui, Jeremias 7, versículo 3, mas vamos no 4. O 4 é o principal. Como eu falei no 3, eu vou ler um pouquinho antes, para não falar, o cara é covarde, só leu o versículo 4. Não, vamos lá. Vou ler desde o 1. A palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias. Então já vemos que é Deus, nosso Criador, que está usando a boca de Jeremias. Não é Jeremias que está falando da boca dele. Então já vemos que é o Criador. Palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias, dizendo, põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra. Casa do Senhor é a cidade de Jerusalém. É a porta que existia dentro da cidade de Jerusalém. E diz, ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, os que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. E aí vem o Messias, né, lá já para a mulher samaritana e fala, adoração não é em Jerusalém. Quer dizer, eles iam para Jerusalém, acreditavam que indo para lá iam fazer adoração ao Criador. E o Messias fala, chegou a hora e é agora, em que o Pai procura os verdadeiros adoradores, que não adora nem no monte e nem em Jerusalém, que é no templo. Então já vemos aqui, que aqui está falando as pessoas que iam para adorar a Deus, porque no Antigo Testamento, o Antigo Testamento era constituído de culto divino, santuário terrestre e figura sacerdotal. Quando vem o Messias, isso se acaba. Nós somos o templo e morada do Espírito Santo, nós somos sacerdotes de nós mesmos e o Messias, nosso sumo sacerdote, não precisamos de homem nenhum, como eu falei agora há pouco, não necessiteis de que ninguém vos ensine, pois a unção já ensina. Quer dizer, não precisa, o Messias já é o nosso pastor. Se a gente coloca qualquer outro homem como pastor, a gente já está desmerecendo o Messias, que já é o nosso guia.
como Pedro diz, né, na carta dele, Cristo é nosso pastor e bispo das nossas almas. Ele não é só o guia, ele é guia e supervisor, que a palavra bispo significa supervisor. E aí nós vemos aqui, vamos lá, aqui fala na casa do Senhor, a cidade de Jerusalém. Vamos no 3. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Neste lugar onde? Em Jerusalém. Sendo que o povo já era enganado e faziam o povo acreditar, assim como o povo acredita hoje, que vai para um templo religioso e fala: eu estou indo para a casa do Senhor. Blasfêmia. O próprio Criador fala aqui, ó: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e vossas obras. Quer dizer, o povo de Israel era um povo totalmente desobediente, mas achava que indo para Jerusalém, eu vou para lá adorar a Deus. Adorar a Deus como? Fazendo culto, prática religiosa, sacrifício, matando animal. É isso que o Criador quer? Não, não é nada disso. E o Messias vem e deixa bem claro que não é nada disso. O povo estava entendendo tudo errado, faziam práticas erradas contra o próximo e depois achava que indo para Jerusalém estavam limpos, sacrificando animais, achavam que estavam limpos perante a Deus e que já era uma criatura que Deus aceitava. Não, olha o que o Criador fala para o povo: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras. Quer dizer, vocês são maus. Então aqui, como as pessoas, né, o povo de Israel era desobediente, fazia prática totalmente errada, mas achava que ir lá para dentro do templo já fazia, nossa, Deus já se agradou, Deus tá que nem o povo hoje, faz besteira no mundo aqui, besteira com seu vizinho, sacaneia os outros, sacaneia as pessoas no trabalho, pessoa invejosa, olho grande, e aí depois vai para um templo religioso, bota uma Bíblia debaixo do braço, que é a Bíblia desodorante, né, que bota debaixo do braço aqui. E aí vai para o templo religioso, se mostra como homem de Deus na rua, gosta de aparecer para os outros como homem de Deus, porque está com uma Bíblia debaixo do braço, mas fez maldade a semana inteira e vai para dentro de um culto, de um templo religioso maldito desses aí, que é um antro de prostituição espiritual, e aí chega lá, se acha que é um homem de Deus, porque está indo lá cantar, bater palma para Deus. É o cúmulo do absurdo. E aí o pai está falando: eu não quero que vocês fiquem vindo para cá fazendo adoração. Quero que vocês melhorem o caminho de vocês, melhorem as suas obras. E aí sim eu vos farei habitar aqui no. Aí sim eu farei com que vocês sejam meu povo. Enquanto a isso, saiam daqui. Nada disso, vocês não fazem parte do meu povo. E aí no 4, o ponto-chave é no 4, aqui em Jeremias. Não vos fieis em palavras falsas. Olha o que Deus está falando para o povo pela boca do profeta. Agora apontando para o templo de alvenaria. Não vos fieis, quer dizer, não tenham fé quando vierem para vocês com palavras mentirosas ou falsas, né? Vamos lá, não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. O que ele quer dizer? Se vierem, não acreditem quando vierem pessoas, né, com palavras falsas dizendo que o templo do Senhor, ele fala 3 vezes: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. O que ele quer dizer? Não acreditem quando vierem homens dizendo que isso daqui é o templo do Senhor. Não é isso que é o templo do Senhor, é mentira, isso daí foi criado pelo homem. É o que aqui o pai quer dizer. Por quê? Porque desde aquela época já estavam enganando as pessoas para arrancar dinheiro, enganando as pessoas, enganando o entendimento delas e fazendo as pessoas se perderem. Primeiro dizendo que aquele lugar lá era um lugar de adoração. E aí dizendo que era a casa de Deus. E aí vem o Deus pela boca do profeta e diz: não acreditem quando falarem isso para vocês, que isso aqui não é a casa do Senhor. Não é o templo do Senhor. Por quê? Porque o templo do Senhor são pessoas. Mas para o Pai habitar, endireita os vossos caminhos e vossas obras. É isso, se converta das suas práticas ruins, e aí sim o Espírito do Pai vai habitar em você. Aí sim você vai fazer parte como filho de Deus, você se limpando, se purificando, mostrando boas obras, melhorando os seus caminhos, né? E aí depois você vê Isaías 66, né, versículo 1, como eu falei, a qual fala: o céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés, qual casa vejo edificar em meu nome? Quer dizer,
O universo, tudo que eu fiz, vocês querem dizer que uma alvenaria, um templozinho insignificante é minha morada, sendo que a terra é o estrado dos meus pés, quer dizer, é uma coisa, a terra é uma coisa minúscula para mim, você quer dizer que um templo que não significa nada é minha casa? Esqueçam isso. Aí você vai a Amós 5 e fala assim, só você ler Amós 5, vós edificam casas lavradas em meu nome, mas nelas eu nunca havei de morar. O Criador nunca vai habitar em templos feitos por mãos humanas. E aí você vai lá em Atos, capítulo 7, versículo 48, Estevão foi apedrejado pelo sistema religioso. Quando Estevão falou, sabe o que? Atos 7, versículo 48. Seu líder religioso nunca vai ensinar isso nas escolas bíblicas dominicais. Sabe por quê? Eles nunca vão pregar Estevão, porque Estevão foi apedrejado porque falou, sabe o quê? Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Eles nunca vão ensinar isso. Nunca vão ensinar Atos 17, versículo 24, quando o apóstolo Paulo disse, sabe o que o apóstolo Paulo disse? Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Simplesmente por isso, eles nunca vão ensinar para vocês a verdade, porque a verdade não dá lucro. Eles vão continuar mentindo para vocês continuarem indo semana após semana, nos momentos de culto, vocês darem dízimos e ofertas. Esse é o entendimento. Não pensa que o líder religioso é satisfeito e feliz porque você virou uma nova criatura, liberta da consciência, entre aspas, porque se você continuou fazendo parte do sistema religioso, mas aí Deus te libertou, às vezes, de uma prática que você era uma pessoa que se prostituía, que usava droga, que bebia, e aí você vai lá e atrela isso a uma denominação religiosa. Não, dê crédito ao Criador. As pessoas quando mudam de vida, dão crédito à denominação religiosa. Ah, não, foi Deus, mas graças à denominação que eu frequento. Ah, foi Deus que me mudou, mas graças ao meu líder religioso. Não, é graças total. Aí ficam assim, toda a honra e toda a glória somente a Deus. Mentira! Líder religioso adora dar honra e glória para homens, adora bater palma, adora reverenciar homens. Os líderes religiosos, ai pastor, não sei o quê, eu gosto tanto de você, pastor. Fizeram isso com o Messias, sabe o que ele disse? Abram aí João 5,41, vocês leiam. Tentaram fazer isso com o Messias. Olha só, o Messias, hein? O Messias, esses homens aí se acham melhor do que o Messias. E o Messias se sentia tão pequeno perante ao Criador que o Messias de João 5,41 ele fala assim: eu não recebo glórias que vêm de homens. E aí ele dizia: quem me glorifica é o meu Pai que está nos céus. E ele, para a mulher samaritana, ele fala: o Pai é que procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não é cantando e batendo palma, é em espírito, reconhecer o quão poderoso, o quão maravilhoso. Nós não viveríamos sem o nosso Criador na nossa vida. É isso que é adoração, espírito e verdade. E aí, o próprio Messias ali, e aí tu vai dentro do templo religioso, é assim, batam palma para Jesus. E o Messias fala, não recebo glórias que vêm de homens. Resumindo, todas essas práticas dentro do sistema religioso são anticristo, anti-Messias. O Messias fala, quando orardes, não seja como os hipócritas que oram em pé nas sinagogas. Quando você faz algo ao contrário a isso, é ser anticristo. É ser anticristo. E aí quando vai começar uma missa ou um culto, o que o líder religioso faz? Vamos todos ficar de pé para orar e para começar o culto ou começar a missa. É anticristo. Se você está fazendo parte disso, você vai ser condenado. E não sou eu que estou falando. Você vai lá em Amós. Amós não, é Oséias 4. O Criador fala: meu povo foi destruído por falta de conhecimento, porque tu, sacerdote... Ah, agora eu entendi!
Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Aí Oséias deixa bem claro, o pai falando pela boca de Oséias. Assim como aí ele fala, eu negarei vós, sacerdote, perante a mim, e negarei também os seus filhos. Os filhos são os seguidores dos sacerdotes. E aí mais abaixo ele continua falando, assim como é o povo, é o sacerdote. Quer dizer, assim como é o povo, é o sacerdote. Ambos se tornam um. Castigá-lo-ei, ambos serão castigados. É só vocês lerem Oséias 4, lê tudo. Ali o Criador está condenando os sacerdotes que estavam se deliciando, vendo o povo pecar, e eles se alegravam com aquilo. E aí o Criador vai lá e repreende eles pelo profeta e fala: vocês estão destruindo o meu povo. Eu também negarei vocês como sacerdotes perante a mim, e negarei também quem te segue, os seus filhos, seus seguidores. Assim como é o povo, é o sacerdote, castigá-lo-ei, ambos serão castigados. Não sou eu que estou dizendo, está lá, leia Oséias 4 inteiro. É isso. Então fujam do templo religioso, parem de acreditar que casa de Deus é o templo de alvenaria. Vocês estão tirando uma divindade maravilhosa de ser considerado o templo do Pai e estão dando crédito para uma alvenaria. Aí você fala assim, não, eu sei, eu sou a casa de Deus, mas também a alvenaria é. Não, existe a verdade e a mentira. Não são duas verdades nesse jeito. É uma verdade só. É você ou é a alvenaria? Você diminui, você fica assim, você que não é liberto ainda, você fica assim, eu sou a casa de Deus, mas eu vou também para a casa de Deus, eu vou para a alvenaria. Tanto não é ir ao templo, como é ser o templo, como não é ir à igreja, é ser igreja. É congregar com o Messias e com o Criador em espírito. Independente do lugar, aqui eu estou na varanda de casa, não é adoração ao Pai, oração ao Pai, não é independente de onde eu estiver, não. É na minha consciência. Trancando a porta do quarto. A porta do quarto significa consciência e intimidade com o Pai. Entre na intimidade com o Pai. Você, quando fecha os olhos e fica no oculto e secreto, o que está à sua volta não importa. Não importa, não é esse o entendimento. Só que é dentro de você. Você, quando está dentro de um templo religioso e está assim, ai, Pai amado, Pai querido, já não é mais em oculto, porque você está expondo a sua oração. Não é isso. A sua oração você não precisa nem abrir a boca. É entre você e o Criador, na sua consciência, no quarto, trancando a porta do quarto. E ali o Pai te recompensa. E é isso. Não acreditem quando disserem que o templo é do Senhor, o templo é do Senhor, o templo é do Senhor. Não deem créditos, não acrediteis. Valeu, pessoal. Um beijo no coração. Graça e paz para vocês. Espero que essa mensagem tenha sido maravilhosa, sensacional, que para mim, quando entrou, foi maravilhosa. Espero que seja muito bom. Valeu, falou, tchau, fui, hein, galera. Se inscreva no canal, hein.